O alcoolismo você enxerga, você vê nos olhos da pessoa, você sente o cheiro. O cigarro também, vícios você detecta. O vício dos jogos de azar, você não detecta. Às vezes pode ser uma esposa, pode ser um marido, pode ser um diretor da empresa, pode ser um operário. Ele não tem classe social, não tem se a pessoa tem muita ou pouca educação, ele atinge a todos, Simone. E qual que é o problema dos jogos de azar? Esse é um vício altamente destrutivo na área financeira. Eu já vi casos da pessoa perder a casa, a pessoa perder tudo que tem. Nós temos casos aqui no Paraná de suicídio. Então, assim, ó, ele é gravíssimo. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Momento PIB Curitiba. No nosso papo de hoje, eu tenho a honra, a alegria de estar aqui conosco no estúdio, o Altemir Farinha. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, Simone. Muito bom estar com vocês. É uma oportunidade estar aqui no Momento PIB Curitiba. A oportunidade é nossa, viu? Porque ele vai tirar muitas dúvidas, vai nos contar muitos segredos aí sobre educação financeira. Se você ainda não conhece, deixa eu te apresentar. O Altemir Farinha é palestrante e especialista em finanças pessoais, professor, escritor, atua atendendo diversas empresas em todo o Brasil, levando orientações práticas e estratégicas na área financeira. Ele é colunista em diferentes meios de comunicação e compartilha conhecimento, reflexões sobre educação financeira. Ele é casado com a Rossane, pai da Daniela e do Matheus e membro da Primeira Igreja Batista de Curitiba. Você é membro aqui há quanto tempo, Altemir? 24 anos. Uau, bastante tempo já. Bastante Então, tempo. aqui na PIB já ajudou bastante gente a entender o que é educação financeira, né? Sim, nós temos a oportunidade também de ministrar o curso Dinheiro e Casamento à Maneira de Deus, eu e a Rossane, e há muito tempo, desde o pastor Manfred, pastor Pascoal, sempre demandando uma palestra, uma palavra, os homens também, algumas células. Então, graças a Deus, eu falo que isso é dízimo do meu tempo, Simone. Então, eu tinha a oportunidade de transmitir também aqui para a igreja esse conhecimento. E como surgiu essa paixão pela área financeira, que a gente geralmente tenta esquecer, né? Porque tem gente que não sabe o problema que tem porque foge. Como surgiu essa paixão pela área financeira e para ensinar sobre educação financeira? Bem, eu sou formado em administração de empresas e sempre trabalhei no mercado financeiro. Então, eu trabalhava em tesouraria, mesa de operações de banco. Então, é Uhum. uma área estratégica. Pós-graduação em engenharia econômica, pós-graduação em finanças. E aí, Simone, eu fui fazer um MBA de responsabilidade social corporativa. E eu acabei conhecendo muitas ONGs e muitas pessoas, e eu descobri que ninguém cuidava de dinheiro de jeito nenhum. E era Uhum. sempre assim nos bastidores ali, um caos, as pessoas, outros alunos, as pessoas, falei, nossa, tá fazendo um MBA, tá com a vida endividada, que situação. Pessoas, né, gestores de empresa, de ONGs, de hospitais. Aí eu falei, peraí, eu vou fazer a minha formação, né, no MBA, foi eh, finanças pessoais. E eu fiz um projeto, e os professores gostaram, e os outros colegas gostaram. E aí eu gostei de dar aula, Simone. Que legal. E aí, tô até hoje. E tem uma ideia de quantas pessoas já foram alcançadas pelos seus cursos? Milhares. Graças a Deus atendo muitas empresas, muitas, e são contratos anuais, de 2 anos, 5 anos, né? E eu atendo todos os colaboradores quando eu entro numa empresa. Então é Uhum. palestra, Simone, curso e ainda consultoria. Então a gente realmente, eu vejo assim, a gente estende a mão. E eu já atendi grandes empresas, a Copel, Itaipu, Caterpillar, vou falar aqui um monte de empresas, né? E viajando realmente, como você falou, o Brasil, porque assim, só muda de endereço, tá? Problemas financeiros ou administração financeira, ela é lá dentro da casa da pessoa, que reflete na igreja, que reflete na empresa. E esses problemas financeiros, a gente sabe que sempre tem muita gente com problema financeiro. Qual é a origem? Porque, assim, existem situações que as pessoas estão lidando com uma situação de enfermidade Uhum. inesperada, e aí, na tentativa de salvar alguém, o que eu considero bastante legítimo, a pessoa dispõe de tudo que tem. E aí depois a gente resolve essa questão. Ok, mas são situações emergenciais que causam a desorganização financeira ou existem outros motivos que levam a essa desorganização? São três motivos, os únicos, tá?
O primeiro e o campeão de todos é o descontrole financeiro. O que é Tá. descontrole? A pessoa não tem educação financeira. Logo, ela não tem controle nenhum. E controle pode ser um caderno, pode ser planilha. É controle mesmo, anotar o que ganha e o que gasta. Então, Uhum. o maior vilão, descontrole. O segundo já entra aí um pouquinho, é uma patologia, que é o consumidor compulsivo. Sim. Tem pessoas que têm compulsão mesmo, elas têm, brigou na empresa, eu vou comprar algo para mim, lei do merecimento. Briguei com meu marido, vou comprar alguma coisa. Sabe? Então a pessoa ela tem aquela compulsão, né? E o terceiro motivo é a fatalidade. Por exemplo, a gente está vendo em Minas enchente. Aquela pessoa poderia estar com a vida financeira em ordem, mas Sim. perdeu todos os móveis agora. Então aquilo vai custar, então aquilo é algo assim, uma fatalidade, um imprevisto que contaminou as finanças. Certo. E quando você pensa em educação financeira, então a gente tem lá 3 perfis. Tem alguém que já teve uma vida controlada e por uma fatalidade o Uhum. descontrole chegou. Tem alguém que nunca conseguiu se controlar. Qual que é o mais difícil de tratar, vamos dizer assim? Olha, o mais difícil de tratar, aí é de acordo com a idade, por incrível que Ah, pareça. Uma pessoa muito mais madura, que já tem uma vida assim, que já viveu bastante tempo, ele continua sempre errando, entendeu? Então, para ele aquilo é uma rotina. Ele criou um hábito financeiro ruim. Ele sempre fez daquele jeito. Então, sim, para mudar essa chave é um pouco mais difícil, entendi. tá? Mas tem como fazer, tem como mudar. Mas tem pessoas que eles aprenderam errado e eles continuam agindo errado. Então é um segredo, quanto mais jovem, Melhor. mais rápido a gente consegue corrigir. É por isso que é importante nas empresas, nas igrejas, nas escolas, ter educação financeira. Para jovens, para adolescentes, para noivos. Noivos é primordial, sabe? Tem a oportunidade de entrar no casamento sem dívida. Sim. Aliás, hum, pode ser uma impressão minha, mas o casar já gera muitas dívidas. Tem muita gente que já começa a vida 2 endividado por causa da festa de casamento, é ou não é verdade? Sim, a festa, os preparativos, e aquilo ali em horas vai sumir. Mas os boletos, as contas, o cartão de crédito vai permanecer. Entendi. E no curso você aborda quais são os principais temas? Então, primeiro de todos é o controle mesmo, Uhum, dizendo o seguinte: não tem o modelo. O modelo é seu, é para sua família, é do seu esposo, é o seu jeito de fazer. Como eu sei. falo, caderno, planilha, não me interessa. O interessa é ter esse controle e ter uma reunião mensal, pelo menos. Aí não basta, Simone, ter o controle. Eu preciso sonhar. E tem muita gente que sai do meu curso e fala: Nossa, eu nunca sonhava, eu não sabia o que é sonhar. Mas o meu sonhar é meta. O meu sonhar é uma viagem, é comprar a casa própria, é o sonhar mesmo e planejar e ver quanto custa e Uhum. quanto tempo você vai realizar esse sonho. Porque daí isso aqui é uma alavanca que faz com que a pessoa melhore seu controle, a sua administração. Tem gente que entra no curso e depois passa um tempo e me fala: Professor, eu comecei ali, eu não tinha dívida, mas também não sobrava nada. Uhum. Agora eu estou realizando sonhos. Porque eu aprendi que eu tenho que viver a vida e tenho que sonhar, e porque o tempo passa e tenho que me planejar para a aposentadoria, mas como está lá na frente ainda, eu posso realizar sonhos, e essas pessoas elas falam assim com gratidão mesmo. Que legal. Você acabou de dizer que já atendeu milhares de pessoas. Pode contar pra gente alguma história, assim, que também te inspirou, de alguém que foi alcançado pela sua vida, pelo seu conhecimento e teve a vida verdadeiramente transformada? Tem uns que são bem impactantes. Tem um que eu não esqueço, que ela é uma mãe, ela estava cuidando dos 2 filhos, sem marido, trabalhando demais, trabalhando muito. Essa empresa me contratou, uma empresa de Campo Largo, para eu realmente fazer o programa interno de educação financeira. Então eu tive tempo de trabalhar com esses funcionários. E ela fez o meu curso, Simone, e eu não sabia. Ela me explicou. Ela falou assim: "Olha, professor", ela mandou um testemunho, digamos assim, né, um depoimento. A minha casa, eu não recebia nenhum colega de trabalho. Eu não recebia nem parentes, porque a minha casa era de chão batido. A Uhum. minha casa não tinha piso, não tinha forro, mas eu cuidando dos meus 2 filhos, eu achei que eu fazia muito bem, mas eu aprendi no curso que a gente não pode dar tudo, e a gente não gasta tudo e não poupa tudo. Então ela foi usando os termos que eu uso no curso mesmo. E Sim. ela falou: "Professor, eu contratei um pedreiro, eu vi o preço do piso, eu guardei o dinheiro, eu fui no material de construção, hoje eu recebo as pessoas na minha casa". Que Eu quase lindo. chorei, Simone, porque assim, eu nunca imaginei uma história de alguém que não poderia receber as pessoas de vergonha,
porque ela tem a sua casa humilde. Ela Uhum. falou: "Eu pus o piso que eu queria, eu fiz o forro que eu queria, a pintura que eu queria". Você veja como é que é. Então o curso, assim, ele traz, um movimento com que a pessoa descubra o seguinte: "Eu sou o meio de resolução dos meus problemas, não é o Sim. dinheiro, não é o cartão de crédito". E entendi. Aí a gente está falando de uma pessoa que tinha, que parecia ter bem poucas, pouca renda, né, poucas possibilidades, pensar uma casa de chão Isso. batido. Mas quando a gente fala em descontrole financeiro, isso não é um problema só de quem ganha pouco dinheiro, né. Existem pessoas que têm uma rentabilidade até alta, mas que têm problemas Tem, financeiros? como tem. Eu encontrei esse final de semana no supermercado, um casal, e eles também já vieram me abraçar, e é sempre muito gratificante, que as pessoas viram amigos, né. E a Sim. Rosane, minha esposa, perguntou quem é, eu falei: "Olha, no carro eu vou te contar a história, mas esses 2 são gerentes, e Uhum. os 2 se endividaram, e os 2 estavam acabando com o casamento deles". Aí Sim. fizeram a consultoria comigo, eu comecei a controlar realmente com eles, olha, o que entra, o que sai, a reunião financeira que eles devem fazer, a mensal, a metodologia que eu passei para eles: "Ó, usem essa metodologia, sem briga, sem discussão, finança", porque imagine, 2 gerentes ganham um salário bom. Sim. Eles começaram a corrigir o que precisava corrigir, que tanto ele por parte de pai e mãe nunca teve educação financeira, ela também não. Aí os 2 com essa bagagem de não ter educação financeira se casam, né, e além do trabalho que era muito assim, digamos assim, consumia muito tempo deles, sabe. Uhum. Aí eu expliquei para eles: "Olha, trabalho é trabalho, chega em casa é outra coisa, muda o botão, faz planejamento, projeta os próximos 12 meses, sonhem". Resumo da história, Simone, esses 2, por exemplo, nunca tiveram a lua de mel, eles fizeram a lua de mel, Que e no exterior. legal, que Foi uma legal. viagem e tanto. Então, assim, ó, quando eu encontrei já, me abraçar e lembra de mim, eu falei: "É claro que eu lembro", porque são aquelas histórias que eles mesmos resolveram os seus problemas. Sim, com as orientações Sim, recebidas no curso. isto, E aí você comentou que as empresas te contratam para ensinar educação financeira para os profissionais que trabalham. isto. É por que a empresa se incomoda, se preocupa em oferecer isso? É generosidade ou de alguma maneira o trabalho ou a atividade do colaborador é impactada pela dificuldade financeira que ele tem em casa? Ótimo, nós temos os 2 casos, tá. Uhum, O empresário que é cristão, ele entende que ele não tem um empregado, ele tem um colaborador, ele tem uhum, uma família sob o guarda-chuva que é a empresa dele. Então ele tem que cuidar mesmo dessa pessoa. O empresário, digamos, que não é cristão, uhum, ele é inteligente quando ele faz isso, porque uhum, ele descobre o seguinte: se eu pego um empregado, onde eu ensinei a ele a trabalhar numa máquina, contratei, eu investi para contratar aquele empregado, eu vou perder ele para o tigrinho, para jogos de uhum. azar, para o cartão de crédito, para dívidas? Não, eu não vou perder ele. Porque assim, o que está acontecendo? Quando a pessoa se endivida, ela faz de tudo, Simone, para ser demitida. Achando que com o dinheiro da rescisão vai quitar a dívida, não vai. Sim, Aí que entra o Altemir Farinhas. Então essas empresas têm um bom diretor, um bom RH, a gente analisa a situação e fala: "Olha, com quem que eu vou falar?". "Ah, você vai falar com o chão de fábrica, você vai falar com o administrativo", porque a linguagem muda também. tá. Então daí eu converso com aquelas pessoas e elas descobrem o seguinte: "Espera aí, não é tão difícil quanto eu imaginava". Porque assim, a dívida, ela é um rótulo, tá. A Uhum. pessoa não é endividada, ela está endividada. Então aquilo mexe com a autoestima. Então eu explico para as pessoas: "Olha, o que aconteceu, aconteceu. Agora a gente vai ver como sair. Pode ser mais rápido, pode ser demorado, mas que você consegue resolver, consegue". Aí essa pessoa tem um empoderamento. Ela tem alguém apoiando ela e dando metodologia de Uhum. como ela fala com o gerente, com a financeira, com a administradora de cartão de crédito e sai das dívidas. Porque às vezes a pessoa até sabe o que ela precisa, mas não sabe como Não fazer. sabe Então a como. metodologia é muito E são, importante, olha né. só, as empresas estão, às vezes é um bom vendedor, é Uhum. uma pessoa, como eu te falei, está numa máquina lá que custa caro, sabe? Ele pode cometer um erro ali, é prejuízo para a empresa. Começa a faltar demais. Aquele funcionário que não bebia começa a beber. Não usava droga, usa, por quê? O problema financeiro, ele tem, eu falo, um peso descomunal. Só Sim. quem está passando por aquilo sabe o peso que as dívidas têm sobre o nome, sobre ele, sobre a família, Uhum. né? Uma mãe que não pode dar nada para o filho, um pai que não pode dar nada.
Então, assim, as dívidas elas pressionam e vai estourar lá na empresa. Sim. Por isso que a empresa, ou fala o diretor, ou RH inteligente, ele coloca nos programas de qualidade de vida, educação financeira. E a educação financeira, ela não é só para quem já tem o problema, ela pode ser também uma instrução preventiva, né? Com certeza, porque nós temos na empresa, olha só, nós temos o endividado, que já está no negativo, o Uhum. equilibrado, que não sobra nada, e o investidor, que é aquele que administra e investe. O investidor pode errar o investimento. Ele pode fazer o seguinte, ele pode estar lá cuidando bem das finanças, sobra um dinheiro, tem casa própria, tem o carro, não tem dívida, tá? Mas ele pode cair, por exemplo, nós tivemos o Banco Master, né? Muitas Sim, pessoas aham. perdendo, nós temos muitas pirâmides, nós temos muitos golpes financeiros. Então tem palestra para quem é investidor, tem curso para quem é investidor. Tem palestra para quem está no equilíbrio e curso para quem está no equilíbrio e palestra e curso para endividados. Então, assim, é como navegar nesse meio auxiliando essas pessoas. Que é fácil uma empresa perder um funcionário que estava bem, que em dado momento aconteceu uma fatalidade, uma doença, por exemplo, Sim, vai contaminar a vida financeira. com Ele certeza. tinha reserva, mas gastou toda a reserva na doença. Ele não vai trabalhar direito, né? Aí que entra esse apoio da educação financeira. Você citou agora, entre um dos problemas que pode atingir um colaborador, o tigrinho. Como as bets e os jogos que online estão sequestrando, atrapalhando, prejudicando a vida financeira, a saúde financeira das famílias no Brasil? É bom que todos que estão nos ouvindo prestem bem atenção agora. O alcoolismo você enxerga. Você vê nos olhos da pessoa, você sente o cheiro. O cigarro também, vícios você detecta. O vício dos jogos de azar, você não detecta. Às vezes pode ser uma esposa, pode ser um marido, pode ser um diretor da empresa, pode ser um operário. Ele não tem classe social, não tem se a pessoa tem muita ou pouca educação, ele atinge a todos, Simone. E qual que é o problema dos jogos de azar? Esse é um vício altamente destrutivo na área financeira. Eu já vi casos da pessoa perder a casa, a pessoa perder tudo que tem. Nós temos casos aqui no Paraná de suicídio. Então, assim, ó, ele é gravíssimo. Só que tem muito RH e muita gente que não está prestando atenção nisso, porque ele está mais preocupado com aqueles outros vícios. Mas, como eu falei, os outros você enxerga, esse Sim. não. Só que esse, a hora que ele explode, o funcionário começa a roubar na empresa, fazer desvios, aí entra o agiota, ou seja, ele vai levar para a empresa problema dele. A bola de neve, ela pode ser maior nesse Pode ser caso. maior, bem maior. Aham. E você já conhece algum caso, você teve, né, porque é relativamente novo, na Uhum, verdade não é novo, né, problemas com jogos de azar existe desde sempre, mas uhum, esse caráter online, e uhum. são muitas bets, né, são inúmeras possibilidades, assim, qualquer coisa Possibilidades. que você está utilizando na internet, aparece uma propaganda. Eu nunca fiz um jogo, nunca, nenhum, nem de leve, nunca baixei um jogo para Uhum. bet, eu não sei nem como funciona, mas isso não impede de eu receber muitas notificações, muita propaganda. Então, assim, às vezes a pessoa não está nem procurando, mas Mas aquilo ela é fica assediada, é perfeito, é assediada. assediado, é um assédio que nós sofremos. É. Então, no momento de fraqueza, até quem nunca pensou em fazer pode se Pode. enveredar por esse caminho e ele é muito difícil de voltar. Você conhece alguém que conseguiu reagir e Uhum. se livrar desse tipo de Sim. problema? Eu tenho uma palestra que o nome, o tema dela é Golpes e Jogos de Azar. Ela é estudada, porque entra aí que é a neurociência. Sim, Entra o estudo mostrando o seguinte: quando eu estou ali jogando, o cérebro ele já joga dopamina, sim. ele já dá uma certa satisfação. Ganhei muita dopamina. Eu quase ganhei, dopamina também. A pessoa sente prazer no quase ganhei, entendeu? Sim. Então, o que acontece? Eu dei palestra tempo no Exército. Eu dei na Uhum. base aérea, no Sindacta, Sim. porque tá atingindo o Brasil como um todo, tá? Essa palestra eu já dei em algumas igrejas. Por quê? As pessoas estão sendo assediadas. E em alguns casos, daí a pessoa sai da palestra, passa um tempo depois, ela manda lá um e-mail, um WhatsApp. Professor, eu entendi a dinâmica da coisa. Porque eu explico que, por exemplo, o tigrinho, Simone, ele é produzido, ele foi desenvolvido na ilha de Malta. É alta tecnologia por trás desse jogo, não é um joguinho. Sim. É o jogo, é um caça-níquel, o negócio é pensado
para pegar dinheiro, e não tem como ganhar. As bets também. As Uhum. bets é tudo. As pessoas me perguntam: "Você estudou?" Eu falei: "Sim, abri conta, coloquei dinheiro, vi o mecanismo, vi como funciona e não tem como ganhar do sistema". Com Porque certeza. é um sistema feito para pegar o seu dinheiro, ou seja, não tem essa história: "Ah, eu sou bom". Não, não tem como ser bom, tá. Então eu mostro a falácia do apostador. Então assim, ó, eu uso nessa palestra toda a mensagem para pessoas entenderem o seguinte: "Ó, você está entrando numa roubada. Eles estão te enganando e estão te dando dinheiro", porque o tigrinho faz isso, ele deixa a pessoa ganhar, para depois pegar tudo e mais um pouco. Eu vejo nas propagandas, umas dicas assim: "Não queira ser muito ambicioso, ganancioso. Uhum, Se aposte no máximo, sei lá, R$ 50, uhum, quando você ganhar R$ 300 você retira". uhum. Mas eu imagino que assim, ele não tá ali para fazer nenhum tipo de bondade. Não. É estratégia para passar uma mensagem De que de são que bons você está dominando o jogo, quando isso. na verdade o tempo todo você está sendo dominado pelo jogo, É né. vício. Quem entrar com R$ 50 vai ganhar lá mais 100. Aí ele fala: "Mas por que que eu não apostei 500? Que eu É, poderia ter", entendeu? Então é tudo pensado. Então, assim, ó, não tem bonzinho. Aí você vê um jogador de futebol, um técnico falando: "Ah, jogue com sim. responsabilidade". Agora pergunta se ele joga. Não Não joga, joga. não joga, com certeza não joga. E a a minha preocupação agora falando como mãe, os meus filhos usam muito internet, celular e jogos de criança, Uhum. os jogos online que não envolvem dinheiro. De alguma maneira você acredita que esse hábito do jogo online é um espaço, aberto para promover a ideia do vício em jogo envolvendo dinheiro? Ele deixa essa oportunidade, com certeza. Porque, Uhum. assim, a criança já está jogando ali. E Porque já tem assim essa questão da dopamina que você falou, né. então ele jogando, ele já quer ganhar. E já quer falar para os colegas: "Olha, eu estou em tal fase". Eu lembro do Sim, meu filho eles quando fazia têm isso, isso e exatamente. Não tal, né. envolve dinheiro, mas Mas alguns jogos já envolve, porque você compra, ferramentas ou armas para passar de fase. sim. Então tá, e o que acontece, como já é um jogo e está no celular, o tigrinho, para você ter uma ideia, ele só foi feito para celular. Você não joga em computador, ele é Ah, todo não sabia pensado. disso. E daí o que acontece, daí a criança está ali jogando o joguinho dela normal, que não tem nada, mas daqui a pouco ela vai ver uma outra coisa, Simone, adivinha qual propaganda que vai aparecer para ela? Ó, do A do tigrinho. tigrinho. E eu acho que a única sorte, como eu nunca tentei baixar, não tenho certeza disso, mas você não consegue baixar se você não tiver 18 anos, né. Apesar que Apesar que, olha, os adolescentes eles estão muito podem espertos, né, ludibriar qualquer coisa, né. podem. Verdade. Agora pensando aqui, em quem está começando, quem vai casar. A gente sabe que a questão financeira é um dos principais motivos de divórcio no Brasil. Sim, Isso é Brasil ou é mundo? mundo. Mundo. Assim, em termos de mundo, tá? A primeira palavra que se usa no divórcio é incompatibilidade. Ou Sim. seja, falta comunicação. Chega um momento que ninguém mais se entende. Então, Aham. esse é o principal vilão. O segundo estopim é dinheiro mesmo. Acabou o dinheiro, acabou o amor. Ah, tenho certeza no mundo inteiro, tá? Desromantizou É um completamente. pecado isso, é um pecado. Aham. Quando assim, eu deveria enfrentar o problema, né? Ó, Sim. porque assim, o dinheiro ele não tá ali para separar ninguém. Ele Uhum. não é nem a solução, nem o problema. O Sim. problema é quem usa o dinheiro e como usa o dinheiro, né? E às vezes muitos casais estão se separando pelo desgaste, entendeu? Porque começa a faltar, né? Mas agora uma dúvida genuína. Esse problema financeiro, muitas vezes aconteceu um problema e o casal se atrapalhou financeiramente, mas o problema é: o homem parece acomodado e não ganha tanto quanto deveria, ou é a mulher que gasta muito, ou é os 2 que não ganham? Qual que é, na verdade, o cenário? Tem um problema financeiro ali, é um fato, mas qual que é o causador? É o excesso de gastos dos 2 ou de um, ou é a falta de postura mesmo de alguém que deveria ser o provedor e não é? Isso. Porque assim, eu dou muita consultoria para casais, tá? Sim, Mas olha só, nós temos aqui algumas coisas que são muito graves, tá? tá. Uma delas, por exemplo, é infidelidade financeira, Uau! tanto para homem quanto para mulher. Esconde compras. Tem homem que faz investimento e a esposa não sabe.
mas ele está investindo lá em criptomoedas, em ações, está correndo um risco e a esposa não sabe. A esposa acha que ele está guardando dinheiro para a faculdade dos filhos. E ele Entendi. está apostando. Isso é infidelidade financeira. Tem mulheres e homens que fazem compras e falam assim: ó, isso aqui eu ganhei. Quando na verdade gastou, está usando o cartão. Eu já vi um caso que eu não atendi porque a esposa me procurou e eu falei: quando você vem na consulta com o seu marido, ele não pode saber. Porque eu tenho cartões de crédito que ele não sabe que eu tenho. Meu Aí eu não Deus. atendi, eu atendo casal, entendeu? Entendi. Aí nós temos o outro caso que é isso, tem homens que eles, olha que incrível, né? Eles saem do eixo emocional porque a esposa ganha mais. Hum. Daí ele se perde, entendeu? Ele começa a deixar tudo por conta dela. Aí sobrecarrega a esposa. Ela, às vezes, é uma empresária bem-sucedida, ou na empresa ela tem um cargo melhor, às vezes, que ele. Então, ela já gerencia as coisas. Aí ele começa a deixar tudo por conta dela. Sobrecarrega isso, né? E Uhum. tem os casos assim, a maioria dos casais, um é acelerador e o outro é freio. Hum. Eu tenho um vídeo meu, depois pesquisem, que é sobre um barco, tá? Ou você é âncora ou você é vela. E não tem nada errado em ser âncora ou vela, não tem. Que é assim, um gosta de investir, comprar e conquistar e fazer. O outro, calma, vamos analisar, vamos pensar. Então, um é âncora ou vela. E Deus fez perfeito. Porque se os dois são âncora, não vai para frente. Uhum. Fica parado, onde a âncora parou. Se os dois for vela, o vento vai levar, sabe Deus para onde. Então, também não pode ser duas velas nem duas âncoras. Entendi. Então, a maioria dos problemas nos casamentos é essa falta de comunicação e diálogo, que às vezes eu faço na consultoria. Porque daí eu acabo descobrindo um ou outro, falo assim, ó, entendi, ele então faz a planilha, tudo, e eu do lado vou acompanhar os números. Ok. Então não tem que. O erro deles é muita cobrança entre os casais. Sim, é difícil entender que isso é uma parceria, né? O casamento é uma parceria, como se fosse um acordo, uma empresa. Então, assim, eu não vou obrigar, por exemplo, a Rossane. Eu não vou obrigar a Rossane que ela faça um controle financeiro com gráfico e coisa. Eu gosto. Uhum. Ela não gosta. Tudo bem, eu faço e imprimo, a gente senta e conversa. Pronto. Então não tem que ter briga. Então tem muito marido, muita esposa que está querendo que o outro mude. Aí eu falo, não precisa mudar. Ele é do jeito dele, daquele jeito. Tá bom como é. Só conversem sobre o Uhum. dinheiro. O importante é que os dois sejam validados na relação. Que eu respeite a visão dele e ele Uhum. respeite a minha visão, Isso. né? No sentido de, por mim a gente gastava, mas ele tá falando que não porque. E aí os argumentos dele são válidos. Então tá bom. Então a gente. Agora não, daqui 3 meses. Então tá. Isso. E aí acho que falta muito respeito, é Isso. isso? Às vezes tem esposa que fala, ai, meu marido é tão apático, ele nunca quer, ele não quer fazer nada. Eu falo, não, vamos analisar isso. Aí eu pego o histórico e eu vou ver quantas vezes ele não quis. Aham, E às vezes quando ele não quis, ele tinha razão, entendi. entendeu? Então assim, ó, o que falta é ajustar, ter um controle financeiro, ter os sonhos, ter seus objetivos e metas e uma reunião mensal, Simone. Porque daí essa barreira ela se quebra automaticamente. Que cada vez que se reúne e não sai briga, falando sobre dinheiro, um olha para o outro e fala assim, ó, a gente mudou, né? Que Antes, lindo. qualquer coisa, a gente brigava. Agora a gente fala e os números, o que que os números fazem? Fazem as conquistas. Eu sempre falo assim, ó, um sonho realizado vai puxar o próximo sonho a ser realizado. E essa pessoa não para mais de realizar sonhos. Sonho tem tamanho, Altemir? Tem. E quando eu falo sonho tem tamanho, assim, qual sonho que é válido ou todo sonho é válido? Por exemplo, às vezes eu tenho o sonho de fazer uma viagem para a Europa, é um sonho Uhum, caro, uhum. mas às vezes o meu sonho é trocar o colchão ainda esse ano. Os 2 sonhos merecem a minha atenção? Merece. Eu falo que nós temos que ter 3 sonhos pequenos, 3 médios e 3 grandes. Olha, e você pode, assim, me dar uma ilustração do que você considera sonho pequeno, sonho médio? Porque às vezes Joia. a gente tá tão atrapalhado que a gente não sabe mais nem qual é o tamanho dos sonhos. Uhum. Então vamos lá. O sonho da viagem para a Europa é um sonho grande. Uhum, Então, eu vou calcular quanto tempo, pode demorar 2 anos, 3 anos, mas eu vou realizar. E ele certo. custa X por mês e eu vou realizar. O sonho pequeno, nossa, eu vou num restaurante que eu nunca fui. Ai, também é bom. É bom, mas aquele eu realizei, gostei desse sonho. Ah, eu vou fazer uma viagem aqui perto, não vou tão longe. Eu vou para uma cidade aqui perto fazer um passeio. Então, esses são sonhos pequenos, de valores pequenos, de duração pequena. O sonho médio, ele já começa a mudar um pouquinho, Uhum, tá? Ele já tem um valor um pouco mais alto.
E o grande é casa própria, uma viagem para o exterior, a faculdade dos filhos, então ele tem um valor e eu consigo dar um tempo maior para realizar esse sonho, Ele precisa de um planejamento mais mais elaborado. elaborado. Mas todos eles têm um valor. Você falando agora de ir a um restaurante que eu nunca fui, eu lembrei de um casal de amigos muito queridos, que eles todos os meses, eles guardam um valor pequeno, porque no dia do aniversário de casamento, eles vão a um restaurante dos mais badalados da cidade que eles ainda não conhecem. E Uhum. aí, conhecem mais um lugar novo. Não, eles é um casal jovem, não é um casal rico, eu acredito que serão, porque eu admiro esse casal, porque eles têm uma Disciplina isso, uma financeira, eles têm educação financeira, que é muito isso. raro. Então eu Uhum. falei: "Gente, que legal, a filha tá fazendo acho que 7 anos agora", mas é tudo deles muito organizadinho. E aí você vê, é um casal muito alinhado. Uhum. E aí engraçado isso, porque você tá Viu? falando, é comunicação, e é um casal alinhado. Isso. E é uma solução simples, né, se você pensar, todos os meses a gente guarda lá uns cinquentão, 100 para fazer um jantar Pronto. especial no casamento. S Eles fazem viagens, mas esse é um combinado Você tá vendo que do daí sempre começo. realiza um sonho? Sempre Verdade. realiza. Teve uma empresa que eu dei um curso, eu fiz essa dinâmica entre os funcionários. Eu fiz pequenos grupos lá, eu falei: "Olha, vocês vão fazer aqui a minha metodologia do sonho pequeno". "Ah, o que é, professor?" Falei: "Ah, um passeio de balão, um passeio de trem, qualquer coisa". Aí eu coloquei isso aí, daí eu coletei de alguns deles, eu falei daí tinha um grupo lá, que eu vi que era a cozinheira, tinha de vários departamentos, sabe. Tá. E eles nunca foram num restaurante badalado lá, lá em Minas Gerais. Simone, eu tenho a foto até hoje que eles me mandaram. Ai, que Eles na legal. mesa, no restaurante, um sorriso, assim, enorme de satisfação, entendeu? De eles realizar o sonho, porque ficou como uma meta, né, naquele curso, né, que Uhum. todos deveriam me mandar como tarefa, o sonho realizado. E tinham gente ali que nem se conheciam na empresa, eram de departamentos diferentes, mas aquela foto eu tenho guardado até hoje, Que show. daquela senhora, daquela mocinha, daquele cara, que foram no restaurante que eles queriam. Nós já estamos caminhando para a etapa final da nossa conversa. E assim, Altemir, a gente pensa muitas perguntas, né, para fazer: "Ai, vou falar sobre isso, tá", mas quem conhece a realidade é você, porque você conhece todos os níveis de problemas que existem no que diz respeito à educação financeira. Se você puder deixar um conselho para os nossos, espectadores, qual seria o seu principal conselho? Tá, então vamos lá. Esse ano, mude a fórmula que você tem sobre como lidar com finanças. Aquilo que você aprendeu talvez está defasado ou errado. Então faça o planejamento para os próximos 12 meses. Vamos imaginar suas finanças de março a março do próximo ano. Aí não tem erro, não tem surpresa, porque eu já sei que vai ter um aniversário, já sei que vai vencer o seguro, eu sei que tem a mensalidade escolar, eu sei o que vai acontecer, né? Uhum. Não faça somente o mês, faça os próximos 12 meses. Eu garanto para você que a sua vida financeira vai mudar. E se alguém que está nos assistindo fala assim: "Ah, mas eu sou autônomo, tem mês que entra, tem mês que não entra", essa pessoa não tem uma Regularidade. regularidade nas Uhum. entradas. Como é que faz? Ela faz a mesma projeção, mas daí eu peço para ela projetar o salário dela 20% a menos do que ela ganha. Então, por exemplo, no mês trabalhou, ganhou 5.000. No outro mês ganhou 8. Começa a fazer uma média, então você não ganhou 5, tira 20%, você ganhou 4. Tá, Ah, ganhei 8, tira 20, tira 1.600, tira 20%, você ganhou menos, você ganhou 6.400. ok. E a sua média salarial vai ser sempre menor. Aí o que que vai acontecer? Não vai ter erro também. E quando vier a mais, alegria. Sim. Quando vier a menos, não vai dar um impacto tão grande. Mas também faça uma projeção do que você vai ganhar e mantenha a projeção do que você vai gastar. Agora você falou de reduzir, isso mostra pra gente prudência. Qual a diferença entre um pensamento de escassez, Uhum, e prudência? uhum. Por São Vamos coisas lá. diferentes, São né? coisas diferentes. A Bíblia ensina muito sobre obediência e sobre prudência, né? Uhum. José do Egito obedeceu a Deus. Vai lá, pega o sonho do faraó Sim. e diga para ele fazer isso. E ele fez exatamente aquilo. Guarda durante 7 anos, porque virão 7 anos de vacas magras. Aquele cálculo, Simone, não fecha. Matemática, matematicamente, a conta não fecha, entendeu? Tá. Por isso que eu falo que a economia de Deus é diferente da economia do mundo. Mas o fato de José e o faraó obedecerem
Nossa, deu para salvar o Egito e o mundo. Deu muito cereal, sobrou muita comida. Deu mais do que certo. O nome disso é obediência. Agora, aquela pessoa que fica assim, ó céus, ó vida, eu sempre vou morar de aluguel, eu nunca vou conseguir casa própria. Isso é uma oração. Ela está fazendo uma oração negativa. Meu Deus. Ela está dizendo que nunca vai conseguir, enquanto ela poderia falar assim, ó, a Bíblia diz, ó, quer sabedoria? Peça a Deus. Essa pessoa fala, puxa, eu moro aqui, eu queria uma casinha melhor, ó céus, ó vida, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a pesquisar. Aham. Eu vou ver aí o que estão lançando, eu vou ver se eu consigo Minha Casa Minha Vida, eu vou ver se eu consigo um financiamento imobiliário, eu vou ver se eu consigo, do Entendi, que usar palavras, para mim nada dá certo. Eu nem entendi. vou procurar. A gente acabou de falar a diferença entre escassez e prudência, Uhum, mas tem uma outra coisa também que é diferente, né? Imprudência e uhum. fé. Qual a Nossa, diferença? nem muito. Então, aí entra o determinado e o apostador. Muito bom. Porque tem o determinado que é o seguinte, não, eu vou estudar, eu vou investir e vou conseguir. Mas ele está determinado. O outro não, ele é um apostador, né? Eu Uhum. vou gastar, eu vou investir, eu vou fazer, mas se der certo, esse se der certo já tá, é imprudência, Entendi, entendeu? entendi. A fé não, não, Não não é, tem nada a ver com a irresponsabilidade, né? não. Às vezes tem que ficar claro. Lucas 14:28, né? Você não vai sair construindo uma torre se você não tem dinheiro para acabar, ou seja, faça as contas. Então, aquele memezinho que eu comentei com você naquela outra oportunidade de gente, ó, que eu comentei com ele que eu vi um meme essa semana na internet, muito engraçado, mas que é um absurdo. A pessoa numa praia, assim, dizendo: eu não tive educação financeira para programar os gastos, mas fui para a escola dominical para saber que Deus proverá. E aí, isso não é fé, isso é irresponsabilidade, né? Porque o Altemir acabou de falar, a própria Bíblia diz que você não pode começar um projeto sem ter. Fazer conta dos gastos, Lucas 14:28. Ou os talentos. Para um foi dado 5, para outro 2 e para outro 1. Aquele que ganhou 1, ele enterrou de medo. Entendeu? Esse é o que faz as coisas de qualquer jeito. Em compensação, os outros 2 dobraram. Sim. Dobraram de valor, fizeram bons O investimentos. que teve medo? Ele era só uma pessoa que faz de qualquer jeito? Às vezes me dá uma impressão que era um medroso mesmo, que era uma pessoa que não conseguia acreditar e que podia fazer mais. A minha sensação é que ele tinha uma visão muito limitada, não é E isso? eu vou dar uma inferência minha Ok. nessa parte bíblica, tá? Aham. Porque ali, quando a gente pega assim, quem deu os talentos era o dono das fazendas. Sim. E ele conhecia os seus. Então, Sim. para aquele, ele não deu 5, ele deu 1. Ele fala: ó, esse aqui eu já não sabe A cuidar muito, expectativa já estava já baixa. estava baixa. Entendi. Mas não era para enterrar o talento. Tanto é que o que acontece ali é, quem ganhou 5 sai com 11. Uhum. Ele dobrou, ganhou outros 5, daí fala assim, ó, tira desse servo mau, infiel, e dê para quem tem mais. Então, quando eu aprendo a administrar as finanças, eu estou sendo mordomo fiel. Ah, porque essa questão da mordomia também é bíblica, É né? bíblica. E o que a gente entende por mordomia bíblica? Mordomia bíblica é assim, o primeiro, a casa não é minha, o carro não é meu, o dinheiro não é meu. Então, por exemplo, quando eu faço uma célula na minha casa, eu estou sendo um mordomo fiel. Uau. Quando eu uso o meu carro para dar uma carona, para ajudar, para fazer, eu estou sendo um mordomo fiel. Né? Quando eu pego o meu salário, sei lá, eu dou o dízimo, eu dou oferta, ajudo missões, eu estou sendo um mordomo fiel. É o entender que quem eu sou e tudo que eu tenho é vivendo para a glória de Para a Deus. glória É de isso. Deus. Eu sempre falo o seguinte, Perfeito. pare de ouvir testemunhos e dê testemunhos. Você vai ver como é gratificante. A gente já está quase encerrando. Eu já falei isso uma vez, né? Mas agora a gente Uhum. já está quase encerrando mesmo. Quer aproveitar para a gente encerrar essa conversa, contar mais um testemunho desses que você contou pra gente? Então vamos lá, vamos contar um outro testemunho também. É muito interessante, um casal simples, humilde. Gente, não é desmerecendo, mas ela era diarista, então acredito que ganha pouco. Uhum. Marido pedreiro, também Sim. ganha pouco, não desmerecendo. Só de ler o meu livro, Simone, só de ler o meu livro, tá? Ela mandou uma mensagem anos depois. Professor, eu quero mandar para o senhor a foto da minha casa própria. Porque depois que a gente leu que a gente podia, que assim, se desse para guardar 50, guarde 50. Se desse para guardar 100. A gente começou a guardar dinheiro com tanta vontade, eu e meu marido,
que a gente deu entrada na nossa casa própria. Que lindo. E eu, de novo, quase desmorono também, porque assim, eu conheço a história daquela diarista, conheço Uhum. a história daquele pedreiro. E daí eu descubro, olha só, eles agora saíram do aluguel. Quer dizer, a vida deles agora já começa a dar um salto, entendeu? Porque quando você adquire a sua casa própria, parece que você tem chão. É uma segurança, Muita né. segurança, E isso. sem contar que na sua casa as coisas são do seu jeito. Enquanto você mora de aluguel, você não pode fazer uma série de benfeitorias, você não pode derrubar uma parede, porque a parede é da casa de outra pessoa, não é seu. Então, é Quem tem a casa própria ajuda a sua própria aposentadoria. sim, Porque um dia pode vender essa casa e aí sim morar de aluguel. E entendi. vai ajudar na aposentadoria. E esse é um pensamento que a maior parte do brasileiro médio N- nunca, Nem pensa né, nisso. nunca passou pela cabeça. Temira, eu quero agradecer a sua participação. Foi um momento muito rico, de muitas orientações, muitas dicas. E assim como eu, como a maioria dos brasileiros, assim, é uma oportunidade de levarem orientações financeiras que a gente não tem fácil por aí. Uhum. Deus abençoe o seu caminho. Obrigada por estar conosco. E eu que agradeço vocês, porque eu assisto o programa, vocês estão sempre investindo em pessoas, sempre trazendo alguém, algum conteúdo que faz bem para aquela pessoa ou para aquela família. Vocês estão de parabéns. Oh, muito obrigada. Quero agradecer também você que esteve conosco, nos acompanhou, que essas dicas preciosas possam despertar a sua atenção, que você agende ainda essa semana uma reunião com o seu esposo, com a sua esposa, com a sua família, porque você pode viver uma vida muito mais abundante, seguindo os princípios da educação financeira. Você não, nós, eu também me coloco nesse grupo, viu? Obrigada pela sua companhia e até o próximo Momento PIB Curitiba.